Então a gente vai continuar aqui falando sobre lógica fuzzy, certo? Como eu já tinha falado, né? A ideia aqui é que a gente faça um exemplo no, em princípio no quadro, né? Assim, eu tentei detalhar o slide de uma maneira que a gente possa fazer o passo a passo da continha toda para um caso particular. E aí depois a gente pode entrar num segundo momento onde a gente faz a codificação. Eu posso explicar aqui todo o código que a gente utiliza, da onde que a gente pega as informações e as dependências, né, bibliotecas que eu utilizei para fundamentar o software. E, e aí a gente tenta refazer o exemplo que foi colocado aqui no quadro, né, na apresentação, lá no próprio, na própria programação. Eu vou utilizar aqui a linguagem C++, mas nada impede que vocês façam em outro local e utilizem outros pacotes, certo? A ideia aqui é que a gente tenha um pouco mais de domínio dos passo a passo, do processo de fosificação, defosificação, e aí que também vocês tenham condições aí de talvez fazer manutenção no pacote, adicionar outras bibliotecas, pelo próprio conhecimento que vocês têm do modelo que foi ensinar, né? Então, a gente trabalhou aqui, né, com o fuzzy, e quando a gente falou dos conjuntos fuzzy na, nos vídeos passados, né, a gente dividiu aí em algumas partes os vídeos para que a gente possa falar detalhadamente de cada uma das partes. Obviamente, detalhadamente não é exaurindo tudo, mas pelo menos que a gente conseguisse saber quais são os conjuntos fuzzy que existem, né, o que é lógica fuzzy em termos geral, quem foi que desenvolveu a lógica fuzzy, como é que ela evoluiu, né, um pouco no tempo. Hoje a gente costuma utilizar a lógica fuzzy, mas tende a combinar com outras estratégias. Depois eu posso apresentar alguns algoritmos também para sintonia de fuzzy automática, mas enfim. Então, lá a gente falou dos conjuntos fuzzy, né? De quais eram as funções, quais são as operações que a gente faz sobre o conjunto fuzzy. Essas operações que a gente falou é basicamente a operação de conjunção, né, de junção, a operação IO, que também a gente usava max e min lá. E a operação de complemento, né? Então a gente tinha as operações lá, tinha umas funções que a gente utilizava, função triangular, função trapezoidal, função sino generalizado e a função gaussiana. Pelo menos a gente apresentou essas quatro funções. E também a gente falou bastante, né, sobre os sistemas de tomada de decisão, onde nós podíamos usar os conjuntos fuzzy e as operações que a gente entendeu para receber uma entrada CRISP, né, uma entrada que está em função de uma variável física ou, enfim, humanamente percebida e entendida. Fusificamos essa variável usando esses conjuntos fuzzy, ou seja, ela está, por exemplo, uma abertura de válvula vai de 0 a 100%. Aí agora ela vai, quando é fusificada, ela fica em um valor de 0 a 1, né? Porque os conjuntos fuzzy são 0, não pertencimento, né, e 1 pertencimento total. Então ela pode assumir um valor intermediário entre 0 e 1. E aí, uma vez fusificado, né, não necessariamente a gente vai ter só um conjunto, né? Normalmente a gente tem três conjuntos e a gente pode ter mais de uma variável, por exemplo, temperatura e umidade, por exemplo. Baseado na temperatura e umidade, eu quero fazer um controle
de temperatura e umidade para poder controlar um ambiente específico para pessoas que têm problema com umidade, sei lá. Então eu posso borrifar água no ambiente, que seria um umidificador, né? Posso aumentar a potência do umidificador e posso aumentar a potência do ar-condicionado ou diminuir, né, para poder controlar uma temperatura específica. Então poderia ter mais de uma variável nos conjuntos fuzzy, assim como posso ter mais de uma função de pertinência. Então várias funções de pertinência, várias variáveis, e aí vai ter o processo de inferência, que a gente vai usar a base de dados, né? E aí a gente vai saber quais são os conjuntos de saída que vão ser afetados com base nas nossas regras, né? Então, se isso, então aquilo. A gente vai entender ou vai relacionar o conjunto de dados, mapear o conjunto de entrada em relação ao conjunto de saída, e aí na sequência a gente vai defasificar, que é basicamente transformar novamente em uma variável do ambiente, né? Nesse caso a potência do ar-condicionado, a potência do umidificador, por exemplo, e com isso a gente consegue finalizar, né, o sistema a representação do sistema de tomada de decisão. Então a ideia agora é que a gente consiga pegar esses conceitos e traduzir na forma de um exemplo, né, que a gente consiga fazer o cálculo e verificar que a gente entendeu pelo menos uma parte significativa aí da nossa lógica fuzzy, certo? Então, vamos pensar aqui que existe um sistema de controle de velocidade, certo? Não quer dizer que seja esse sistema desse jeito, a gente só está criando uma situação, exemplo aqui, desse sistema de controle de velocidade. E esse sistema de controle, né, eu fiz com base num link aí que está no YouTube, certo? Então tem um indiano, acho que indiana, que pegou esse exemplo lá e explicou passo a passo. Eu estou basicamente emulando esse problema em português e estou adicionando também a programação em C++ para representar esse sistema lá e conseguir fazer o cálculo também via linguagem de programação, certo? Então esse sistema que foi definido, ele tem aí duas regras, certo? E ele é um sistema de controle de velocidade, ele tem aí esses conjuntos de entrada, certo? Tem as regras e vai ter os conjuntos de saída que eu vou mostrar no próximo slide. Então, quando eu tento fazer um conjunto fuzzy, uma descrição, né, a modelagem, utilizando fuzzy, eu sempre vou pensar nessas três coisas para colocar no meu modelo, certo? Que são as regras, os conjuntos de entrada e os conjuntos de saída. Ou conjunto de saída, enfim. E obviamente as funções de pertinência que eu vou utilizar para modelar esses conjuntos, né, de entrada e de saída. Então, eu quero controlar a velocidade do carro e levar em consideração o tempo. Imagina lá, você está dirigindo o seu carro e aí de repente começa a dar um toró lá, chover muito, né? E você não tem muita visibilidade, ou então fica nublado, né? O pessoal chama neblinando. E aí essa neblina vai impedir que você tenha visualização. Então, dependendo da visualização, né, que você tem, você pode tomar uma decisão de aumentar a velocidade, diminuir a velocidade e assim sucessivamente. Então aqui, nesse problema, a gente quer levar em consideração duas coisas principais, certo? A gente quer levar em consideração a temperatura e a porcentagem de nuvens. Então, por exemplo, se tiver muito gelado, pode ser que o solo fique congelado, e com o solo congelado a gente pode ter o problema de derrapar mais, né? E aí, dependendo da quantidade de nuvens, a gente pode ter
um problema de muita chuva, por exemplo, então essa questão de neblina. Então, aí eu vou tomar uma decisão da minha velocidade com base nisso. Pensei que a gente está tentando fazer um carro inteligente, certo? É um exemplo simplista para que a gente apenas saiba o passo a passo de fazer o cálculo com conjuntos fuzzy, certo? Então, tenho aqui conjuntos fuzzy de entrada, ou as regras primeiro, né? Então, minhas regras são, né? Minhas regras são: se o dia está ensolarado e quente, eu vou dirigir em alta velocidade. E a segunda é: se o dia está nublado e frio, dirija em baixa velocidade. Então aqui eu tenho ensolarado e quente. Então eu vou precisar fazer aqui uma operação I, certo? Então eu tenho aqui uma implicação que é dirija em alta velocidade. Então alguma coisa acontece com ensolarado e quente para que eu chegue à conclusão que tenho que dirigir em alta velocidade. Ao mesmo tempo que no segundo momento, na segunda regra, eu tenho nublado e frio, ou seja, eu sei que o dia está nublado e frio, ou eu posso verificar verdadeiro ou falso para esse nublado e frio, e isso gerar uma consequência, né? Como consequência disso, eu teria que dirigir numa velocidade mais baixa. Então, lembrando que, apesar de o fato de eu tocar nas regras ser verdadeiro ou falso, certo? Ou seja, ensolarado ou está ensolarado ou não está ensolarado. Vamos pensar assim, não existe um momento em que eu toco na regra ensolarado. Então, saiu do zero, né? Em princípio, pensando em fuzzy, ele está ensolarado. Saiu do quente, né? Ele saiu do zero em relação a quente, ele também está quente, né? Eu botei quente aqui, mas é warm, certo? Não é hot, não. E eu tenho que, se isso acontecer, eu vou tocar, ou eu tenho consequência de dirigir em velocidade, alta velocidade, certo? Eu posso dirigir em alta velocidade com base na pertinência de ensolarado e quente. Ao mesmo tempo que, se eu tocar nas regras ou nos conjuntos, né, nublado e frio, eu vou dirigir em baixa velocidade, certo? Eu pensei aqui em hot como muito quente e warm como quente, certo? Quente tipo morno, né? Então poderia até substituir aqui, mas eu já fiz nos outros cantos. É só entender aqui que o quente que eu estou colocando aqui não é quente de muito quente, né? É sim de mais próximo de morno, certo? Então esses são são as minhas regras, né? E aí eu criei aqui um conjunto mais geral de entradas, certo? Onde eu levo em consideração a temperatura, e um outro conjunto de entrada que eu levo em consideração a quantidade de nuvens que eu tenho por aí, né? Apesar de eu não poder usar esse símbolo, né, porcentagem, mas eu posso botar o nome porcentagem de nuvens aí, apesar de que eu vou fazer como eu vou fazer, né, a interpretação lá, eu não coloquei essa limitação no interpretador do nosso fuzzy programado. Então não tem muito aquelas limitações de sintaxe do cálculo de predicado que a gente apresentou já anteriormente. Mas enfim. Então tem um conjunto aqui de temperatura. No meu conjunto vocês podem ver que eu tenho duas trapezoidais, duas funções trapezoidais e duas triangulares. Então eu coloquei as trapezoidais nas quinas, né, nos extremos. Por quê? Porque eu sei que a temperatura não vai ficar muito abaixo de 0 Faraday, por exemplo, e não vai ficar muito acima de, sei lá, 120 Faraday. Então, como essa região é intocável, né, eu posso criar
uma função trapezoidal cuja descida do outro lado do trapézio esteja no infinito, ou esteja numa região que não toque no limite. Então, abaixo de, por exemplo, 30 graus, tudo é frio, gelado, a gente está morrendo de frio. Não faz sentido eu ter uma descida e sair do conjunto frio, a não ser que eu tenha um congelante muito mais congelante do que o normal. Aí teria outro conjunto mas em princípio, né, entrou no conjunto congelante e continua congelante até o final. Pelo menos humanamente a gente consegue entender dessa forma, né? Aí eu tenho o conjunto frio, né? Um é congelante, vamos dizer assim, freezing. Aí tem o conjunto cool, que é o friozinho, sei lá. É um frio aconchegante, não é um frio tão frio. Que ali eu defini entre 30 a 70 graus Fahrenheit. Aí eu tenho uma temperatura um pouco mais quente, que vai de 50 a 90 graus Fahrenheit. Então você tem duas triangulares aí, que faz sentido, né? Porque à medida que eu saio de congelante, eu entro em frio, e aí eu diminuo a pertinência em congelante e vou aumentando a pertinência em frio. E à medida que eu vou saindo de frio, ele vai ficando um pouquinho mais quente, né? Que é o warm. Então diminui a quantidade de percepção de muito frio e vai aumentando a percepção de mais quentinho, né? E aí o warm, aí à medida que eu vou caminhando, aumentando a temperatura, né? Ou seja, para a direita, eu vou diminuindo a pertinência em warm e vou aumentando a pertinência em hot, ou seja, está quentinho ali, mas começa a ficar muito quente à medida que a temperatura aumenta. Então eu vou diminuindo a pertinência no conjunto warm e vou aumentando essa pertinência no conjunto hot. E aí, no segundo conjunto, né, de entradas, eu tenho outra entrada que também estou descrevendo aí com conjuntos fuzzy. Essa entrada é a porcentagem de nuvens. Então tenho a entrada da temperatura, a entrada da porcentagem de nuvens, e na entrada da porcentagem de nuvens eu tenho aí que o dia pode estar ensolarado, sunny, completamente ensolarado, ou seja, não tem nenhuma nuvem no céu. E uma vez que não tem nenhuma nuvem, não tem nenhuma nuvem, certo? Eu não tenho nuvem negativa. Então ali em zero acaba o meu conjunto. Por isso que eu puxei o meu trapézio para a quina, né? Não tem como eu descer de pertinência ou diminuir de pertinência para a esquerda, ou seja, menor do que zero não tem menor quantidade de nuvens do que negativo, né? Não tem. Então, à medida que eu vou aumentando ali do 0 para o 20, eu continuo chamando de ensolarado, até porque se tem algumas nuvens no céu, eu não passo a dizer que o dia está nublado, ou nem parcialmente nublado. Tem uma quantidade de nuvens que precisa ter no céu a mais para que o dia deixe de ser ensolarado, porque senão nunca teríamos um dia ensolarado, né? Passa a ser um dia parcialmente com nuvens, né? Parcialmente nublado, quando você já tem nuvens suficientes para cobrir ali o sol, né? Então aqui estou relacionando que à medida que eu entro ali do 20 para o 40, né, eu vou perdendo a pertinência do dia ensolarado e vou começar a aumentar a pertinência do dia parcialmente nublado. E aí vai chegar um ponto onde o dia vai ser completamente nublado, né? Sim, completamente parcialmente nublado. Vai pertencer 100% à classe do parcialmente nublado. E ele vai começar a ser completamente nublado, né? Ou seja, né, vai começar a chover porque está com muita nuvem mesmo lá. Então começa a perder a pertinência no conjunto parcialmente nublado e vou para o overcast, né? Então já tem nuvem suficiente aí para
cobrir todo o meu céu. Então essa é basicamente a explicação dos conjuntos fuzzy de entrada, para a gente entender um pouco do princípio que foi utilizado para gerar esses conjuntos, certo? E aí, obviamente, como eu tenho uma regra, né, se o dia está ensolarado e quente, a gente já viu que no conjunto de entrada aqui eu tenho ensolarado, que seria sunny, e quente, que seria warm aqui, certo? Então eu toco no conjunto de temperatura e no conjunto de entrada de porcentagem de nuvens, né? Então ali eu faço uma operação I entre esses dois conjuntos de entrada, que tem esses dois conjuntos fuzzy internos, né? E vou basicamente calcular um consequente para isso, né? Vou fazer a minha interpretação associando, no primeiro caso, a alta velocidade. Então aqui, meu conjunto de saída, certo? Ele relaciona duas funções de pertinência, certo? Dois conjuntos fuzzy, que são dois trapézios. E aí eu pensei, ou foi pensado, né, que você só tem fast slow e você vai diminuindo a pertinência no conjunto slow, ou seja, ali em 25, né? De 0 a 25 você é muito devagar, você está a 25 milhas por hora, é tipo, você está muito lento, 30 km por hora, vamos pensar assim. Então se eu estou muito devagar, eu estou devagar, né? Então eu estou dirigindo com cuidado, estou dirigindo devagar, vou conseguir enxergar melhor, porque eu tenho uma dificuldade, que o dia está nublado, frio e tal. E à medida que a gente vai seguindo, né, para a direita, a gente vai perdendo a pertinência do slow, né, e vai aumentando a pertinência em fast, ou seja, à medida que eu deixo de estar devagar, eu passo a estar rápido. Então, percebam que não faz muito sentido a gente ter uma velocidade negativa, até porque ninguém dirige de ré, apesar de eu ter a ré, né? Mas a ré não é uma questão de velocidade, ou seja, a gente não usa tanta velocidade assim para ré, a não ser que você seja um piloto, né, de corrida que consiga manobrar lá o carro a alta velocidade dando ré e tal. Mas a ideia aqui é que eu estou dirigindo sempre para frente e aí não faz sentido eu usar a mesma classificação para ré, então eu já utilizo ali minha trapezoidal, pensando que o meu conjunto fuzzy termina ali em 0, né? Por isso que não tem o outro lado do trapézio, mas isso é um trapézio, certo? E à medida que eu saio de slow, né, eu vou começar a ser fast, ou rápido. E aí eu posso ser rápido, muito rápido, aumentar a pertinência no rápido, né? Quanto maior a velocidade. E então, agora que a gente entende os conjuntos de entrada e os conjuntos de saída e as nossas regras, a gente vai começar a fazer o exercício. Então eu tentei detalhar aqui o máximo que eu pude no slide, para que a gente possa fazer um cálculo específico, certo? Então a gente vai pensar agora que estamos trabalhando com o conjunto, né? Então a questão aqui é que eu tenho o modelo lá em cima, né, que representa teoricamente todos os casos, ou pelo menos os casos que podem ser abrangidos com aquelas regras e aqueles conjuntos. E agora eu tenho uma situação, um problema, que é, então a partir da situação problema, né, na verdade desses conjuntos, né, das regras e tudo mais, identifique qual é a velocidade da direção caso então vou pegar aqui dois valores, né, um valor de temperatura que vai ser de 18 graus Celsius, o que equivale aí a 65 Fahrenheit,
E a taxa de cobertura, né, quanto a porcentagem de nuvens do céu, né, estaria em 25%. E aí, o que a gente vai fazer agora é tentar fazer esse cálculo. Então, vou pegar aqui os meus conjuntos, né, tal. Eu vou verificar onde é que ele vai ficar. Aqui a temperatura, né, e onde é que a minha porcentagem de nuvens vai ficar. E com isso eu vou fazer o cálculo, a fasificação. Uma vez fazendo a fasificação, eu vou fazer a inferência, né? Depois de fazer a inferência, eu vou para o conjunto de saída e defasificar. Então a ideia é que a gente passe por todas as etapas do fuzz, né? Então, se a gente pensar aqui na primeira situação, que é a temperatura, certo? A gente vai tocar em dois conjuntos, né? No conjunto Q e no conjunto WAR, certo? Então aqui eu vou ter dois valores que eu possivelmente vou calcular. Então aqui em Q eu estarei com 0,3 aproximadamente aí, é um chute olhando para o gráfico, né? E o WARM vai estar em 0,7, também é um valor aproximado aí. Depois a gente consegue colocar no software e ver exatamente qual é o valor que vai dar, certo? Mas aí eu toco em duas funções de pertinência na entrada da temperatura, que é na Q e na WAR, nesses dois conjuntos, né? E aí a mesma coisa vai acontecer para o caso do segundo conjunto de entradas. Então, eu tenho duas entradas na temperatura e porcentagem de nuvens, cobertura de nuvens, enfim. E aqui a gente toca com uma porcentagem de 25%, a gente toca em Sunny e tocamos também no Partial Cloud, né? Então, se a gente olhar aqui, nós vamos ficar bem pouquinho pertinentes, né, no conjunto Partial Cloud, mas eu vou tocar bastante no Sunny, porque quando eu tenho 25%, eu estou muito mais com um dia muito mais pré-ensolarado do que com alguma nuvem, né, com assim, o suficiente para dizer que está nublado. Então aqui eu toquei, eu substituí, né, nas funções, e agora eu tenho valores que eu posso utilizar para a quantidade de cada coisa, né? Então toquei no conjunto Q, toquei no conjunto WAR, toquei no conjunto Sunny, toquei no conjunto Cloud. Com esses valores aí, que são os valores que eu tenho dentro do domínio fuzzy, vamos dizer assim, que é esse número de 0 a 1. Então eu fusifiquei esses meus valores aí, simplesmente jogando na equação da reta, certo? E obtendo o valor correlato aí do outro lado. Então, com base nisso aí, eu preciso pensar agora o que acontece se o dia está ensolarado e quente e o que acontece se o dia está nublado e frio. A gente vai perceber aí que o ensolarado, que é sunny, e quente, que seria warm, então ele tem 0,707, ou seja, ele pertence, né, a essa regra. Ou seja, saiu de 0, ele pertence àquela regra, certo? E também tem se o dia está nublado e frio, que eu toco aí no Q, né? Eu tenho uma pertinência de 0,3, ou seja, eu sou maior do que 0 nesse sentido, ou seja, eu toco nessa regra. Se eu estou tocando nessa regra,
significa que eu vou ter o consequente baixa velocidade, ou seja, uma pertinência em baixa velocidade e a pertinência em alta velocidade. Então tem o nublado, que é 0,3, e frio, ou frio, que é 0,3, e tem o nublado, ou que é parcialmente nublado, né, que seria 0,1. Então estou basicamente tocando nas duas regras, então eu vou precisar inferir, nos dois casos, uma defasificação que vai levar em consideração tanto o conjunto alta velocidade de saída, quanto o conjunto de baixa velocidade. Certo? Então eu estou tocando nas duas regras que foram colocadas aí. Então, como vocês perceberam, para eu tocar nas regras, eu preciso apenas que o valor das funções que estão relacionadas nas regras, certo? Eles sejam um pouco maiores do que 1, certo? Então aí a gente vai para o próximo passo, que é fazer a operação, né? Então o que acontece agora se eu fizer a operação I entre ensolarado e quente? Então eu sei que ensolarado, se a gente olhar lá para cima, o warm, tem o valor fusificado de 0,7, ou seja, eu pertenço em 0,7 ao conjunto ensolarado, certo? No sunny. E ao mesmo tempo eu também pertenço a quente, com uma pertinência de 0,7. Então, eu pertenço, agora com a operação I entre os dois, certo? Que vai pegar o menor dos dois valores, ok? Só voltar lá na apresentação anterior, nos vídeos que eu falei na apresentação anterior, que quando eu faço a operação I, eu pego o menor dos dois, porque ele tem que estar nos dois ao mesmo tempo, né? E quando eu faço a operação OU, eu pego o maior entre os dois. Então, só que como os dois são 0,7 e 0,7, né, ensolarado e quente, eu vou pegar o maior dos dois, que é 0,7, e aí eu vou dizer aqui que eu pertenço ao conjunto alta velocidade 0,7 também, certo? E essa é a primeira regra. E aí na segunda regra, eu vou ter, se o dia está nublado e frio, então dirige em baixa velocidade. E aí eu vou pegar aqui, nublado e frio. Eu sei que nublado, se eu olhar para o conjunto da direita, eu tenho 0,1, certo? Eu toquei lá com 0,1. E se eu tenho aqui frio, eu olho para o conjunto agora da esquerda, eu sei que frio, que é o conjunto cool, eu pertenço com 0,3, é o meu grau de pertinência ao conjunto cool. Então, se eu estou fazendo a operação I entre 0,1 e 0,3, eu vou pegar o menor dos dois, que consequentemente vai me dizer o meu grau de pertinência no conjunto baixa velocidade. Então, aqui eu consegui inferir, certo, que eu vou pertencer, eu de alguma maneira vou utilizar o conjunto alta velocidade com grau de pertencimento de 0,7, certo? E eu vou utilizar, de alguma maneira, do conjunto baixa velocidade com grau de pertinência de 0,1. Certo? E aí, esses são os meus graus de pertinência. Eu vou ter que pegar agora esse 0,7 e 0,1 e colocar para que eu visualize aqui na minha função de pertinência de saída. Então, já fiz agora a minha inferência, eu sei o quanto eu pertenço aos conjuntos de saída, eu sei o grau de pertencimento do conjunto devagar e de baixa velocidade e conjunto alta velocidade, por exemplo, né? E agora a gente precisa partir para o próximo passo, a próxima etapa, que é tentar encontrar qual é
a velocidade que eu vou utilizar. Lembrando aqui, se eu estou com esse grau de pertencimento, né, 0,7 e 1 aí, ou 0,7 e 0,1, alta e baixa velocidade, respectivamente, eu estaria, né, utilizando lá a velocidade máxima dos dois, mas não faz sentido eu usar as duas ao mesmo tempo. Né? Então eu tenho que fazer uma ponderação entre a velocidade rápida e a velocidade devagar. Isso baseado no meu grau de pertencimento. Certo? Então, eu posso utilizar aqui esses máximos, né, o primeiro dos máximos aí, para poder fazer a minha defosificação. Então, esse máximo aí está me dizendo que eu vou pegar aí o valor de 75 km por hora e o outro de 25, se eu for pegar o primeiro dos máximos de cada um dos conjuntos, por exemplo. Né? Então, utilizando agora esse conceito, né, de pegar o primeiro dos máximos, é mais fácil de você calcular, é um método de defosificação mais simples para a gente utilizar aqui. Identifiquei quais são os máximos aí de cada uma das funções, sei qual é a velocidade de cada um, e agora que eu sei também o grau de pertinência, eu posso fazer o cálculo de qual vai ser a velocidade que vai ser utilizada, certo? No meu conjunto, aí na minha velocidade. E aí vamos pensar agora. Se eu estou usando o primeiro dos máximos, eu tenho 25, mas o meu grau de pertinência no conjunto baixa velocidade é 0,1. Então o que eu faço? Eu pego o valor 25, que é o valor do máximo, né, e multiplico por 0,1. E aí quando eu pegar o 0,1 e multiplicar por 25, eu vou ter um valor que vai dizer qual é a velocidade, ou o grau de velocidade que o conjunto slow contribui para a velocidade final. E aí, pegando o primeiro dos máximos do conjunto fast, de alta velocidade, que é 75, e a pertinência, que é 0,7, eu vou pegar 0,7 e multiplicar por 0,75, que vai dizer a parcela de contribuição que o conjunto fast tem em relação ao conjunto total. E aí eu divido, certo? Pela equaçãozinha, tudo isso pelo grau de pertinência total. Ou seja, se o meu grau de pertinência total é 0,1 mais 0,7, somando os dois dá 0,8. Então é isso que vocês veem aí no slide, né? Velocidade igual a 0,1, que é o grau de pertinência no conjunto slow, vezes 25, que é o primeiro máximo do conjunto slow, certo? Mais 0,7, que é o grau de pertencimento, né, ao conjunto alta velocidade, vezes 75, que é o primeiro máximo do conjunto alta velocidade. Pego tudo isso e divido pela soma das pertinências, que a soma das pertinências é 0,8, que é baixa velocidade, que é 0,1, mais alta velocidade, que é 0,7, e fazendo o cálculo total, agora eu sei que para essa temperatura e para essa porcentagem de cobertura, né, com nuvens aí no céu, seja 65 de temperatura e 25 de porcentagem de nuvens, eu vou dirigir a uma velocidade de 63,8 milhas por hora. E aí, basicamente, o que a gente vai precisar para fazer um conjunto fuzzy. Então, só um detalhamento a mais aqui, né, é que dentro do conjunto de entrada, né, que a gente pegou aqui
e fez o cálculo aqui, a gente basicamente vai utilizar a equação da reta, né? E aí eu teria que fazer o cálculo, né, da equação da reta aqui de 70 para 50, certo? E aí ele vai dar o valor calculado aqui, certo? Se vocês tiverem alguma dificuldade de fazer o cálculo da equação da reta, a gente vai jogar lá no programa e eu vou ainda fazer o passo a passo disso aqui seguindo no programa, certo? E aí a gente vai conseguir entender melhor como é que é o processo de fosificação usando a reta. Mas não tem nada de incrível, né? Você vai pegar os dois pontos do 70 e 0, né, que é o primeiro ponto, e 51, que é o segundo ponto, e com base nisso você vai fazer tirar o ângulo, né, a inclinação dessa reta, e baseado nessa inclinação da reta, você consegue predizer em qual ponto da reta você está, né? Então você também pode pensar nesse caso aqui como uma regra de 3, né? 70 está para 0, 50 está para 100, e fazer a associação aí do valor do valor que foi calculado aí, tá? É um pensamento mais simplista aí que a gente pode tentar associar aí para usar, mas no final das contas é a equação da reta, certo? Que a gente vai levar isso em consideração. Então, para esse exemplo aqui, é isso, certo? E a gente vai seguir na segunda parte do vídeo falando sobre a programação para o fuzzy, certo?